Carnaval, mais uma festa que nós sabemos que é uma festa mundana, onde a depravação, onde a imoralidade toma conta das ruas da nossa nação. E nós, como igreja, nós precisamos estar atento para o que Deus requer do seu povo diante de situações como essa. Então, o capítulo 3 de Gênesis fala aqui sobre a queda do homem. A queda do homem. Justamente quando o homem, ali no jardim, na perfeição do jardim, na perfeição da comunhão com Deus, na perfeição da criação, não vigiou e cedeu, caiu e veio toda essa tragédia ao qual nós vivemos. A primeira coisa que nós precisamos analisar aqui nesse capítulo é fazer o que um time de futebol faz, uma seleção, ou mesmo um exército, que é conhecer o inimigo, conhecer aquele que vai batalhar. Nós sabemos que há uma seleção, ou mesmo time, quando ele vai jogar com outro time, ele fica vendo vídeo, fica vendo imagens para conhecer aquele ao qual ele vai disputar. O comandante de uma guerra também, ele usa essa estratégia, para poder saber com quem nós vamos lutar, quem é o nosso inimigo, E diante de uma guerra ao qual nós vivemos, uma guerra espiritual, nós não podemos também simplesmente achar que o inimigo é um qualquer, ou não tem inimigo, e não ligar para aquilo que o inimigo é. E nós vemos aqui, logo no primeiro versículo, Satanás ele usando aqui a serpente. Sabemos que a serpente foi Deus que fez, mas Satanás ele usa aqui a serpente. Então a primeira estratégia do inimigo aqui foi usar um ser criado por Deus, Então ele usa a serpente. Quando Jesus falou para Pedro: afasta de mim, Satanás, naquele momento ele estava querendo usar Pedro, e Jesus, tendo todo o conhecimento, viu que ali era uma ação do inimigo, e ele: afasta de mim, Satanás. Não era que Pedro era Satanás, mas que a ação do inimigo estava ali. Então veja que Jesus sabia, ele conhecia. Então quando ele viu, já foi falando. E o Satanás ele continua usando às vezes seres humanos para trazer discórdia, usa tantos meios, ocasiões, ele usa vários meios para atingir ao seu alvo. Então nós precisamos ter discernimento quando nós entendermos e compreendermos que de repente você está bem e o inimigo vem com uma cilada para te tirar o foco, e ele vai usar meios diversos. Nós encontramos na Bíblia aí quantas vezes o inimigo perturbou Paulo nas suas pregações. De repente Paulo chegava numa sinagoga, estava ali pregando, e de repente vinha alguém e levantava-se contra ele, principalmente os judeus, e aquele tumulto todo, Paulo ia preso, e os discípulos foram assim. E quem usava aqueles homens? Era o próprio diabo, usando o ser humano, e ele não deixa de usar hoje, ele continua usando. E para trazer o quê? Para trazer discórdia no meio da igreja, no meio da família, na sociedade, para fazer o que tem feito, O que ele tem feito. Então nós precisamos conhecer o inimigo, como ele age, como ele está atacando, para que a gente possa não cair nas ciladas, Então a estratégia de Satanás são diversas, e aí a gente precisa estudar, precisa conhecer a palavra de Deus, para a gente não ceder. E aí ele diz o seguinte: primeira coisa aí, que depois que ele usa a serpente, nós vemos aí ele agora desprezando o nome de Deus.
Veja que se você vai ler aí o capítulo 1 e o capítulo 2, sempre nós vamos encontrar o Senhor Deus, o Senhor Deus. Mas aqui Satanás não coloca Senhor, ele já coloca somente, é assim que Deus disse. Então ele já tira o Senhor, ele já despreza o nome do Deus da aliança, o Deus Criador, o Senhor Deus, ele já tira. E aí ele já coloca aqui, diante de tirar de Deus, ele já traz uma distorção aqui também da palavra ao qual Deus tinha falado. Então veja, ele usa o personagem da serpente, e ele agora já vai mudando a palavra, e ao mesmo tempo tirando o nome daquele que é o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus, né? E ele distorce, e veja aí o que ele diz. Disse: não comerei de toda árvore no jardim. Quer dizer, ele já traz uma distorção na palavra e faz uma pergunta para a mulher: é todas as árvores que não pode ser comida, que não pode comer? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Quer dizer, dos frutos, né, do fruto de todas as árvores estava livre. A mulher sabia disso, né? Mas eu vejo que ele diz: mas, o versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha a Eva dizendo aí, disse Deus. Olha já, Eva já cedendo aí, e não falou o Senhor Deus. Eva já disse a mesma coisa que Satanás, disse Deus, e ela sabia que Deus era o Senhor. Então ela já começa a ceder, e ela vai, cai ali na conversa com a serpente, e de repente ela já muda também, tira também essa glória de Deus, e Satanás já começa a questionar ela diante da palavra. Mas olha o que diz, ela responde e ela acrescenta algo na palavra que não estava, quando ela diz aí: dele não comereis, nem tocareis nele. Não existe o tocar. Lá quando você vai ver o mandamento que Deus dá, era que não comesse, e Eva já acrescenta aqui o tocar. Então veja que ela já está cedendo, ela já está começando a ficar confusa, e diante dessa confusão, que é justamente o que Satanás faz, é trazer discórdia, é trazer confusão, é trazer perturbação, Satanás, ele já diz o seguinte, então disse a serpente, disse a mulher: é certo que não morrereis. Veja que agora ele coloca dúvida diante da palavra. Primeiro ele distorce a palavra, e agora ele coloca dúvida diante da mulher com relação à palavra. É certo que não morrereis. Não vai morrer, não é bem assim, não é? Sabe aquela coisa? Você está sendo exagerado, não é bem assim. E olha que ele diz: não morrereis, você não vai morrer. E olha que ele diz mais ainda: porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Olha só que coisa, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Distorce a palavra e ainda diz o seguinte: olha, Deus está escondendo alguma coisa de você. Você está deixando de desfrutar algo que só Ele tem. Ele não deu para você. Ele não te deu esse conhecimento. De repente você está perdendo. Olha o que você está perdendo. Tantas coisas que você está perdendo. Irmãos, é assim. Foi assim. Você está aqui na igreja, cultuando o Senhor. Está aí o carnaval, né? Está aí o carnaval. Não tem nada não. Não tem nada não. Você não vai ter nada com você. Vai só uma noite, né? Vai só um momento lá. É tão gostoso, né? É tão maravilhoso. Você não vai morrer. Você está perdendo. Você não sabe que você está perdendo.
principalmente nossos jovens, adolescentes que estão aí nas escolas, né? Aí os coleguinhas começam a falar: olha, eu vou fazer a fantasia assim, olha, a minha fantasia, eu vou botar isso no cabelo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, o que acontece? Vai acontecer justamente o que aconteceu com Eva. Olha o que aconteceu com Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essa árvore estava ali, meu irmão. Essa árvore, Eva passava por ela todos os dias, não chamava atenção, era uma árvore. Mas agora, depois que ouviu a voz do inimigo, depois que cedeu à tentação do inferno, agora ela ficou atrativa. Foi algo que chamou a atenção. Meu irmão, com você e comigo é a mesma coisa, meu irmão. Você não está nem aí para aquilo. De repente você não está nem aí para ligar uma televisão ou para ligar seu computador em algo ruim. Mas vem uma foto, vem uma imagem. Opa! Você não estava nem pensando, né? Camarada nem pensando em trair a mulher. Mas de repente apareceu uma. Opa! Aí a camarada vai cedendo, vai ouvindo, os olhos brilham. Aí o garoto chega para você, que é jovem da igreja: ah, vamos para o carnaval, rapaz. Nada não. Aí você não está nem aí para carnaval, né? Você ouve o ano todo aqui mensagem, ouve o ano todo a palavra de Deus, quer nem saber de carnaval. Mas aí alguém chega para você, jovem, adolescente: não tem nada. Aí você começa a pensar, né? Realmente, né? Fulano de tal, que meu amigo vai estar lá, né? E você começa a abrir os olhos. Daqui a pouco seu coração começa a encher de querer estar lá, de querer participar. E ainda vai lá na loja comprar roupa para enfeitar os filhos, fazer uma roupa bonita, porque meu filho, sabe, ele vai no carnaval, mas não vai de qualquer jeito. Olha a cilada, meu irmão. Olha as ciladas. Olha aí. Queridos, a história da queda está aqui justamente para nos ensinar que o mesmo que usou a serpente, o mesmo que enrolou Eva, é o mesmo que quer destruir a sua vida, quer tirar você da igreja, quer destruir teu casamento. Eu achei muito interessante essa semana uma aula que eu estava assistindo, eu estou fazendo uma matéria sobre casamento e família. E o professor falou uma coisa interessante, muito interessante mesmo. Ele disse: olha, sabe por que Deus falou o 2 em 1 quando você casa? É imitando o 3 em 1, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O 2 em 1, com mais o Senhor, fica 3 em 1. Está entendendo? Que o seu casamento nunca é para acabar. Imagine Deus separando o pai do filho. 2 em 1, com mais Deus, 3 em 1. É uma imitação. O casamento é uma imitação do 3 em 1. Olha só a importância do casamento, a importância do 2 em 1 com mais o Senhor. Imagine Deus separando o Pai do Filho, do Espírito Santo. Nunca. E como é que os casais estão se separando hoje? Por quê? Porque não estão se atentando para a palavra de Deus. Precisamos conhecer a estratégia do inferno para a gente não cair, meu irmão. Nós somos o povo de Deus, nós somos família de Deus. Estava ouvindo uma pregação agora à noite, já chegando, vindo para cá, de um professor meu. Depois eu vou até botar um link para vocês assistirem. Muito bom esse professor. E ele falando o seguinte: quando os 3 amigos de Daniel,
eles não cederam à pressão de Nabucodonosor. A diferença que eles fizeram fez com que Nabucodonosor e todos ali conhecessem o Deus Todo-Poderoso. Agora, se eles tivessem sentido, se eles tivessem caído na cilada, como que Deus ia ser conhecido no meio daqueles ímpios? Aqueles 3 jovens não cederam. O nome do Senhor foi glorificado. E Nabucodonosor e todos que estavam ali para adorar uma imagem, para fazer um culto a uma imagem, no final cultuaram o Deus Criador dos céus e da terra. Porque 3 jovens não cederam. 3. Quando nós cedemos, quando nós não nos atentamos, Deus não vai ser glorificado. Nós sabemos que todas as crianças precisam de orientação, precisam de ensinos, precisam ser corrigidos, precisam de direção dos pais. É responsabilidade dos pais, porque a criança ela não sabe, principalmente uma criança pequena, ela não sabe, ela precisa se alimentar, ela precisa de tudo. O homem do pecado é como uma criança. O homem que vive do pecado é como uma criança que não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai, não sabe como lidar com as dificuldades. E assim como o pai cuida das crianças, o Deus Todo-Poderoso, Ele cuida dos seus. Ele ensina, Ele corrige, Ele educa. E Eva abriu os olhos. Agora a ave era linda. A ave agora chamava atenção. Mas aquela ave estava ali, meu irmão, o tempo todo. Por que não chamava atenção? Porque Eva ouvia a voz de Deus. Mas no momento que ela ouviu a voz do inferno, no momento que ela ouviu a voz de Satanás, os olhos dela abriram, mas foi para o engano. Porque é assim também. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos com nossos olhos fechados para o pecado e aberto para a graça, aberto para o louvor, aberto para a vida com Deus. Mas quando nós começamos a ouvir a voz do inferno, nossos olhos também vão abrir para esses males que estão aí destruindo os jovens, a sociedade. Hoje pela manhã eu estava em Belém e estava ouvindo um rádio e estava passando uma reportagem falando sobre o carnaval e dizendo que nesse período de carnaval os homens eles ficam muito eles ficam mexendo com as mulheres, eles não têm pudor, né? Então a reportagem dizendo: não, mas nós precisamos ensinar para que as festas fiquem festas bonitas, festa de família, e não pode ter esse mal. Aí uma falou assim, entrevistaram uma, ela disse: eu estava num bar de carnaval e de repente me cercaram lá e botaram um rapaz na minha frente, e aí estava tocando uma música lá do beija, 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 e daqui a pouco todo mundo queria que eu beijasse o rapaz, e eu fiquei constrangida. Meu irmão, se fosse da igreja, se fosse aqui dentro, alguém chegasse e fizesse uma roda e beija, 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 agarra, 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 era estranho. Mas dentro de um salão de festa, cara tudo bêbado, drogados, a música falando aquela imundice toda, como é que vai ter pudor? Como é que vai ter moral? É cegueira, meu irmão, não tem como. É como eu falei, é como uma criança. A criança vai pegar
fogo, a criança vai cair, a criança vai machucar. É assim que está vivendo o homem. É assim. Não, mas tem que colocar um limite nos homens. Como que coloca limite se o cara está drogado, está bêbado, e as músicas estão lá, tocando, e o povo dançando, pulando. Como? Sabe uma coisa assim que não tem lógica. É só a serpente mesmo, só o inferno mesmo para cegar a cegueira do povo. E achar que vão com a propaganda, né? Vão. Pelo amor de Deus, irmãos. É loucura um negócio desse. E Eva abre os olhos. E olha o que acontece. Ela vai, come do fruto, dá ao marido, né? A gente vê aqui a omissão do marido. Primeiro que o marido era para proteger, que a Bíblia diz que Deus tinha colocado Adão para cuidar do jardim e proteger o jardim, e ao mesmo tempo da família. E aqui ele estava omisso, ele deixou a mulher cair na cilada, e aí ele ainda foi mais omisso, porque ele ainda foi e comeu também, e ele sabia. Mas Satanás tinha falado para a mulher: olha, você está perdendo, você não sabe o que você está perdendo, você vai ser como Deus. Os olhos brilharam, como Deus. Sabe o que Satanás estava dizendo, irmão, naquela hora? Você não precisa ficar o tempo todo aí limitado às ordens de Deus. Você não precisa disso. Você pode abrir teus olhos, você pode viver uma vida sem precisar de Deus. Para que ficar limitado? Né? Para que você ficar aí dentro de regras? Você pode ser livre. Vai viver a tua vida. Sai dentro da igreja. Para que você está dentro da igreja ouvindo aí pregações bíblicas? Para que isso? Você pode ser feliz lá fora. Você vai ser feliz, você vai pular, você vai tirar roupa, você vai virar cambalhota, você vai fazer tudo. Você não precisa de regras. Você não precisa de limites. Foi isso que ele falou para a mulher. Você vai ser como um Deus. Você vai cuidar da tua vida. Você vai tomar decisões sozinha. Você não precisa mais estar consultando ninguém. Afinal de contas, você é dono da sua vida, não é? Para que limites? Para que obediência? O Wellington fez uma pergunta. Acho que o Wellington fez uma pergunta sexta-feira no grupo familiar. Eu achei muito interessante a resposta do João. É João, né? Se eu não confundir o irmão lá atrás. Não, foi o irmão que falou assim: olha, a pergunta era o seguinte: fale alguma coisa aí que você tinha na infância e agora não tem mais, né? Lá na infância, aí o meu sogro falou assim: olha, na infância, quando eu cheguei aqui para falar com a minha família, eu precisava lá na Telepará e ficar lá aguardando a ligação. Aí daqui a pouco vai para a cabine 1, vai para a cabine 2. Acabou isso, né? Graças a Deus. Mas o irmão falou algo interessante. Quando eu era criança, nós obedecíamos nossos pais e os professores. Raimundo, isso. Raimundo falou: nós obedecíamos nossos pais e os professores. Eu creio que a maioria aqui da minha idade lembra muito bem disso, né? Quando via um professor na rua: professor, tudo bem? Se tivesse fazendo alguma coisa errada, já consertava, né? Já consertava. Opa, é o professor que está ali. Meu irmão, olha o que está acontecendo hoje. Alunos, crianças batendo em pais, batendo em professores. Que coisa. Acabou, está aí. Algo que você não está vendo mais. Mas nós, queridos, como igreja, nós precisamos fazer com que os nossos filhos não vivam essa loucura que eles estão vivendo aí. Nós temos regras. Satanás disse para Eva: você não precisa de regras, você não precisa de limites, você pode fazer o que você quiser, você pode trair sua esposa,
Você pode fazer o que você quer, beber, se drogar. Pode, é livre. E a mulher caiu nessa cilada e comeu. Queridos, a Bíblia diz aí que abriram-se os olhos, versículo 7, e ambos perceberam que estavam nus, e agora veio a vergonha. Veio a vergonha. E quando ouviram a voz do Senhor, o que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam. Quantas vezes nós, eu, você, quando somos pegos num erro, a tendência também é fazer isso: se esconder, fingir ou mentir. Foi o que aconteceu com eles. Se esconderam. Mas outra coisa que eles fizeram: cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Opa, peraí, nós vamos tomar, eu agora sou livre, né? Então eu vou fazer aqui para mim uma roupa, vou fazer uma cinta. E eles fizeram de folhas. Olha que interessante, folhas. Folha seca, meu irmão. A folha do galho, ela seca. E uma roupa feita de folha vai servir para quê? Um dia, talvez. No segundo dia não dá mais, né? Mas foi o que eles fizeram. E é isso que acontece com o homem quando ele quer se esconder de Deus, quando ele está envergonhado. Ele é pego em alguma coisa, seja lá, estou falando de homem aqui, é todos, né? Mulher, homem, criança. Quando é pego em algum erro, é tentar se esconder, ou então tentar fazer alguma coisa para justificar, né? Uma coisa humana. Foi o que ela fez. Fizeram roupa de folha. Olha, tanto que é frágil. E é desse jeito também. A fragilidade de nós queremos fazer com que o pecado que nós cometemos seja escondido por coisas tão frágeis, que é uma invenção de uma história, que é uma mentira, né? Tentar esconder. É normal, porque o homem caiu e está aí, foi aconteceu. E quantos de nós, ou quantos aqui não aconteceu isso? De ser envergonhado, ser pego, e aí ficar, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Né? E inventa alguma coisa, uma coisa tão frágil. Mas aí, queridos, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Cadê você? O homem se escondeu, o homem inventou algo para se proteger, mas o Senhor gracioso veio ao encontro desse homem e diz: onde tu estás? O que tu fizeste? Esse é o Deus que nós servimos, que vem ao nosso encontro e diz para mim, diz para você: por que você está vivendo assim? Por que você quer viver uma vida rebelde? Por que você quer viver uma vida longe, como uma criança, morrendo, sendo destruída? O Senhor vem ao nosso encontro, mesmo nós fugindo dele. Aonde estás? O que estás fazendo? Por que está vivendo dessa maneira? Por que está enganando? Por que está mentindo? Por que está inventando história? Versículo 15, aqui nós encontramos a primeira pregação do Evangelho.
Quando diz aí, o Senhor prometeu, dizendo: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui foi a primeira pregação. O Filho da mulher, Cristo Jesus. Foi quando Deus disse: olha, diante do pecado, diante da tua falha, não é as tuas folhas, não é a tua roupa, vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente, o Filho da mulher, Jesus Cristo. E aí você vai para o versículo 21, e a Bíblia diz aí: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Roupa não de folha, de pele. Pele vem de onde? De animal. Um animal que morreu, para que essa pele fosse tirada. E essa pele que foi vestido o homem, agora tampa toda a vergonha. Essa pele que simbolizava o cordeiro, que João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, que perdoa, que tira a vergonha, que sara, que cura, que restaura. Não é roupa de papel, não é roupa de palha, foi um animal que morreu, simbolizando aquele que veio, que viria e já veio, o Cristo Jesus, o Cristo dos pactos, o Cristo que foi prometido no versículo 15. A vergonha, ela é coberta quando nós confessamos nossos pecados e somos perdoados. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por que andar com vergonha? Por que querer se envolver com mentiras para enganar? Jesus é aquele que tampa, é aquele que cura, é aquele que perdoa. Por isso que Deus vestiu o homem com peles. A roupa agora não era de folha, de pele de um animal, apontando para Cristo. E Cristo já veio, meu irmão. E Cristo já veio. Ele é a nossa propiciação. Ele é aquele que pagou a conta, para você não andar mais cabeça baixa, para você não andar mais sendo atraído pelo pecado, para você não andar mais sendo atraído por aquilo que